escravidão começou no Brasil no século XVI. Negros foram trazidos da África para trabalhar nos engenhos de açúcar e nas minas de ouro a partir do século XVIII. Nos engenhos e nas minas, as tarefas eram duras, difíceis e perigosas. A alimentação era de qualidade inferior, dormiam em galpões úmidos e escuros, chamados senzalas, e recebiam castigos físicos. As mulheres também eram escravizadas e molestadas. Seus filhos tinham que trabalhar por volta de 8 anos de idade. Muitos escravos lutaram contra essa situação injusta e desumana. A escravidão, teoricamente, só acabou em 1888, após a decretação da Lei Áurea. Mais de um século se passou, porém a realidade não é muito diferente. No Brasil, ainda encontram-se pessoas que são submetidas a este tipo de trabalho, tanto em meios rurais quanto urbanos. Há hoje uma grande migração do trabalho escravo, que era predominantemente rural, para áreas urbanas. Em 2013, foram resgatados em torno de 2.000 trabalhadores em situação análoga à de escravo no Brasil. Em Minas Gerais, na Procuradoria Regional do Trabalho, foram abertos em torno de 80 inquéritos civis para apurar tais irregularidades. Na década de 1990, o governo federal assumiu perante todo o país e a Organização Internacional do Trabalho que a escravidão ainda existia no Brasil, mas prometeu combater este tipo de prática. Em 2003, foi promulgado o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que em 2008 já contava com a sua segunda edição. O trabalho escravo está presente em diversos segmentos na zona rural. 95% das pessoas submetidas à mão de obra ilegal são do sexo masculino. As atividades rurais exigem força física. Por isso, os aliciadores procuram por homens que são tradicionalmente migrantes, que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola. Recentemente, a presença de trabalho escravo é verificada também em centros urbanos, especialmente na indústria têxtil, na construção civil e no mercado do sexo. Podemos destacar os imigrantes latino-americanos, como bolivianos, paraguaios e peruanos, por encabeçarem a lista de exploração nas grandes cidades. Parte deste contingente vive em situação irregular no país, o que os torna mais vulneráveis à exploração e são submetidos ao trabalho escravo e até ao tráfico de pessoas. E para combater este tipo de crime, a Justiça tem centrado seus esforços especialmente na fiscalização, que é feita por auditores do trabalho, procuradores, policiais rodoviários e federais. É uma força-tarefa composta inicialmente pela fiscalização do trabalho feita pelo Ministério do Trabalho, com a atuação também do Ministério Público do Trabalho, atuação da Polícia Federal, da Receita Federal, da Defensoria Pública e Justiça do Trabalho. Então, na verdade, como ocorre? Através de denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho e Emprego ou até mesmo no Ministério Público do Trabalho, é marcada então uma visita em loco e são acionados todos essas entidades nessa força-tarefa. O TRT de Minas e diversas instituições federais no estado somam esforços para lançar e cumprir as metas da campanha estadual de enfrentamento ao trabalho escravo ou degradante. O objetivo é combater o trabalho escravo e, em especial, lutar pela regulamentação da Emenda Constitucional 81 de 2014. Bom, a campanha ela lança ou inaugura, né, uma nova forma de ação que já vinha sendo praticada em vários locais do país, em várias ações conjuntas, mas tenta inaugurar uma nova ação com base já na Emenda Constitucional 81 e o interesse de reunir e reagrupar todas as entidades envolvidas no caso específico do mundo do trabalho para o combate do trabalho escravo e degradante. O responsável por submeter os trabalhadores a estas condições pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, de acordo com o artigo 149 do Código Penal, além de responder a processos criminais, trabalhistas e administrativos. A grande questão é colocar a lei da forma que colocou o Congresso Nacional, abrindo margem para rediscutir toda a questão do trabalho degradante, ou seja,
fazer de novo um debate do que é trabalho escravo, o que não é trabalho escravo, o que é trabalho degradante, o que não é, favorecerá e muito aqueles que querem perpetuar o trabalho escravo e degradante no Brasil. Já tem toda uma formulação legal sobre o que é trabalho escravo e o que é trabalho degradante. Nós não podemos criar um subterfúgio com a lei para favorecer aqueles que querem perpetuar essa degradação humana que é o trabalho escravo e degradante. Por isso a campanha, por isso a mobilização popular. Os trabalhadores libertos têm o direito imediato à obtenção de documentos e são integrados a programas sociais, além de poderem receber o FGTS, seguro-desemprego, horas extras e o pagamento de verbas rescisórias.